Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos começando hoje mais uma aula, mais um aprendizado, mais um ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Então, para que todos fiquem atentos, eu creio que esse ensinamento vai ser muito produtivo e a gente vai aprender muito da palavra do Senhor. Amém? Amém. O tema hoje é o vaso e o oleiro. Glória a Deus, aleluias. Vamos ver aqui já no primeiro tópico. Barro e o oleiro. Glória a Deus, aleluia. O primeiro, o barro e o oleiro. Palavra do dirigente. Bom, antes de conhecer Jesus, eu sentia que estava faltando algo dentro de mim. Me sentia incompleto, não sabia que estava faltando era Jesus. Eu era só barro. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas antes de falar, vamos aqui ler o Isaías 68, verso 8. Contudo, o Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Antes de falar, eu só vou ler esse comentário aqui. Deus tem um plano em nossa vida e quer nos modelar segundo o seu plano. Vou repetir de novo aqui, que interessante isso daqui. Contudo, o Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Glórias a Deus. Você vê que Isaías já falava isso. Nós somos o barro. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. Glórias a Deus, aleluia. Então, o que é o oleiro? O oleiro é aquele que trabalha na olaria. Aquele que faz jarros, faz vasos de barro. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que nós somos o barro. E eu pesquisei um pouco e a ciência fala que tem 150 tipos de barro diferentes. 150 tipos de barro diferentes e outros estudos diz que tem 200 tipos de barro diferente. Só que o bom para fazer o vaso ou o jarro é só 8. Ou seja, Deus escolhe algo específico. Ou seja, se tem uma multidão, vamos dizer assim, de pessoas, Deus ele escolheu você para estar aqui hoje escutando essa palavra. Então nós somos privilegiados por ser vaso obediente que está escutando a palavra do Senhor hoje. Então eu e você somos privilegiados de estar aqui escutando essa palavra. No meio de tanto barro, ele escolheu a gente para estar aqui ouvindo essa palavra. Amém? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo? Amém. Glória a Deus. Segundo tópico. A vida nas mãos certas. Glórias a Deus. Quando reconhecemos nossos erros e entregamos nossa vida a Jesus, estamos dizendo, eu preciso que molde minha vida. Glórias a Deus, aleluia. Ou seja, quando você erra de maneira estrondosa, quando você erra muito feio, e você reconhece aos pés de Jesus e fala assim, Senhor, eu reconheço meu erro. Eu sei que eu errei. Você está dizendo para ele, me molda, Jesus. Você está mostrando a rachadura do teu vaso para ele. Você está dizendo assim, olha Jesus, eu errei, eu falhei. E Jesus, na mesma hora, no mesmo instante, ele pega você como vaso e aquela rachadura, aquele erro, ele molda. Ou seja, ele te perdoa e aquela rachadura não está mais em sua vida porque você pediu perdão. Amém? Amém. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo.
é isso daqui, ó. A vida nas mãos certas. Ele te pega pela mão e fala assim: não temas, não temas, porque eu te ajudo. Glórias a Deus, aleluia. Então, quando o barro está na mão certa, quando o barro está na mão do oleiro, não tem como você não quebrar e ele não fazer de novo. Porque muitas das vezes a gente fica preocupado da gente não ter perdão. Eu fiz algo e às vezes Satanás começa a te acusar e dizer assim: você não tem perdão. O que você fez é imperdoável. E Jesus aqui está falando diferente. Ele está falando que quando você cair, ele te pega pela tua mão, e te faz novamente um vaso novo. Aquela rachadura que causou em tua vida, que é o vaso, ele pega e faz de novo. Amém? Deus, amém. Próximo, em nome de Jesus. 4 tipos de vasos. Glória a Deus. Primeiro, de ouro. Segundo, de prata. Terceiro, de madeira ou de pau, tanto faz. Quarto, de barro. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Glórias a Deus, aleluia. Então, a Bíblia vai dizer que tem 4 tipos de vaso. Agora, eu faço uma pergunta: que tipo de vaso você é na presença de Deus? Que tipo de vaso você tem sido na presença de Deus? Porque talvez a primeira resposta, eu não sei se você falaria de ouro ou de prata, mas o certo é que nós seremos, ou sejamos, melhor dizer, que nós sejamos de barro. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Porque tem um versículo, acho que vai ser no 5º, que vai dizer que Deus, ele coloca os tesouros, aquilo que é de mais precioso, no vaso de barro. Glórias a Deus, aleluia. Para que o vaso resplandeça a glória do Senhor. E muitas das vezes a gente, eu vou falar isso no 5º, mas só reforçando aqui no começo, muitas das vezes tem uma pessoa muito ousada por Deus, muitas das vezes tem uma pessoa que Deus usa tremendamente, e de repente as pessoas falam: nossa, aquele é vaso de honra. Mas a gente está atribuindo a honra que Deus colocou dentro do vaso ao vaso. E a honra, o tesouro que foi colocado dentro do vaso, esse tesouro é o Senhor, foi o Senhor que colocou. Então, nunca fica atribuindo a glória de Deus ao homem. Eu sempre converso com a minha esposa e eu falo assim: nunca deveremos elogiar alguém sem conhecê-lo. Nunca deveremos falar bem de alguém sem conhecê-lo. Porque muitas das vezes o vaso só está transmitindo o que Deus colocou dentro dele no momento. Não conhecemos a vida pessoal dele. Porque a Bíblia diz que Deus nos usa por misericórdia. É a misericórdia dele que nos usa, que põe a presença dentro da gente e permite que ele nos usa. Mas a honra e glória é do Senhor. Porque o vaso só é para ser colocado algo dentro. Mas o valioso é o que está dentro. O valioso é o que está dentro, que é o tesouro do Senhor. Amém? Que ele tem colocado. Próximo. Vaso escolhido. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Sabe de quem está falando aqui? Aleluia, de Paulo. De Saulo. Saulo. Aonde Deus fala para Ananias ir lá. Vai lá, porque tem um chamado Saulo. Aí ele já fica balançado. Saulo, vamos se dizer assim, o matador de crente, aquele que perseguia crente, aquele lá. Então Ananias ficou balanceado, o profeta ficou balanceado, disse assim: como que eu vou lá? Se esse homem é brabo, esse homem é nervoso, esse homem mata por nada, vamos se dizer assim, pelos princípios dele.
que não é os mesmos princípios de Deus, Persegue o povo de Deus. perseguindo o povo de Deus, sem nenhum motivo. Glórias a Deus, pelos motivos dele, que eram os motivos errados, mas eram os motivos dele. E Ananias estremeceu. E Deus fala isso daqui. Fala que ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o profeta se amedronta, é isso que é falado. Glórias a Deus. Ou seja, quando você, vamos se dizer que tem um assassino ali. Tem um assassino, tem um homem que rouba, tem um homem que sequestra. Vamos colocar só autopericulosidade nesse homem. Aí de repente a gente olha para ele, Deus fala, vai lá e fala isso e isso e isso. Aí você olha para o que o homem é, não para o que o homem será, ou para o que o homem, ou para o que Deus fala que esse homem vai ser. E a gente se amedronta, fala, não vou subir a favela e falar para o traficante nada, vou não. E Deus fala, vai, porque ele será o quê? Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, ou seja, daqueles grandes, daqueles que talvez você tenha medo de falar o evangelho. Então, muitas das vezes, Deus quer te usar grandemente. Deus quer te usar grandemente com pessoas que outras pessoas teriam medo de pregar. Deus vai te usar para falar do amor dele para pessoas que qualquer um teria medo de pregar. Por quê? O chamado na tua vida é diferente. O chamado na tua vida é diferente. Amém? O poder não é do vaso, e sim de Deus. Glória a Deus, aleluia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glórias a Deus. Foi o que eu falei anteriormente. Ou seja, às vezes o pregador ele se enche. Às vezes o pregador ele se enche de tal forma, ele começa a pregar, ele começa cheio de Deus. Ele começa cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. E ele começa e Deus cura, e Deus batiza. Só que no meio da pregação em diante, ele deixa Deus de lado. E começa a fazer coisa que Deus não manda. E começa a fazer um monte de papagaiada, vamos se dizer assim. E ele estraga o que Deus queria fazer. Por quê? Ele não deixou que o tesouro de Deus que estava dentro dele permanecesse. Ele tirou o tesouro de Deus. Ele tirou a essência de Deus que estava dentro dele e colocou ele na frente. Ou seja, ele disse assim, quem brilha aqui, em atitudes, quem brilha aqui sou eu. E foi para frente de Deus. Deixou. E para que nós venhamos vigiar, porque isso pode acontecer com qualquer um. Não deixar que a emoção, quando estivermos falando de Deus, não deixar que a nossa emoção, como foi dita pela irmã, tome conta no lugar do trabalhar de Deus. Para que nós, antes de pregar a palavra de Deus, a gente ora, Senhor, não deixe que o meu eu atrapalhe o teu trabalhar na vida do povo. Amém? Eu também li que um estudo sobre vaso, que quando você não amassa ele muito, quando você não pisa nele, porque no tempo antigo não tinha algo chamado maromba. Maromba é o que enrola o barro, enrola até ele ficar numa textura boa. Mas antigamente era no pé. Então o barro era no pé, pisado no pé. Até depois que ele fosse pisado, ele era apertado na mão. Sabe por quê? Para tirar as bolhas. Porque se tiver bolha, quando for no forno, ele trinca. Ele explode a bolha e o vaso é trincado. O vaso é estragado, vamos dizer assim, pela bolha. E essa bolha é o que na nossa vida? O que essa bolha é? O pecado. Quando a gente incha é o quê? O eu.
o ego. Então, essa bolha é o ego. Quando essa bolha é estourada, o vaso é defeituoso, o vaso é retirado da fornalha porque foi reprovado. Ou seja, esses que se incha na prova, eles trincam e desistem. Esse, quando é colocado no fogo, esses trincam e desistem, larga tudo, diz assim, eu não quero mais nada com Jesus. Aí começa a falar mal dos outros vasos que estão todos na posição. Quem entendeu, diga amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus escolhe uma pessoa do mundo e essa pessoa vem toda torta, o barro está cheio de caroço, o barro está cheio de imperfeições, sujeira, então esse barro é colocado um tipo certo de misturas, é colocado água, que simboliza o Espírito Santo, e vai limpando. Vai limpando o barro. Depois esse barro é amassado, ou seja, é difícil para ele. É difícil para essa pessoa que chega do mundo. Só que é dolorido, mas é prazeroso, porque quem está colocando a mão em você é Deus. Então Deus sabe como põe a mão no barro. Ele não fere para deixar marca, ele fere de uma maneira que ele vai lembrar e sentir prazer. Vai dizer assim, nossa, eu fui amado. Não é como um homem te machucar. Se um homem te machuca, isso fica uma marca na sua mente e você tenta perdoar esse homem. E Deus não. Quando Deus te amassa, você sabe que o processo é de Deus. Quando você lembra, você fala, valeu a pena passar por isso. Porque Deus me ensinou muitas coisas. E esse mesmo tempo que ele modela, quando chega na hora da fornalha, é a prova, vamos dizer assim, entre aspas, a prova final para você ser crente. De dizer assim, eu estou me batizando. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Quer dizer que você já foi tirado do forno e disse assim, o vaso agora está limpo, ponto para colocar a minha presença dentro. É aí que o Espírito Santo começa a trabalhar mais na tua vida. Então essa é a perfeição, vamos dizer, entre aspas, do vaso. Amém?